bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. Estou aqui para mais uma aula de revisão de Química com vocês, alunos do primeiro ano. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Então, durante esse mês, nós trabalhamos o capítulo 6, Eletricidade e Radioatividade, e o capítulo 7, Modelo Básico do Átomo e Lei Periódica. A nossa revisão ela vai ser baseada apenas em resolução de questões. As questões que foram passadas para vocês nas atividades do livro. Então, a primeira questão aqui é a questão 2 do livro, da página 142, do capítulo 6. Em relação aos raios, canais, assinale as alternativas corretas. Alternativa 1. Os raios canais são também chamados raios anódicos porque se deslocam em direção ao ânodo. Verdadeiro ou falso? Então, essa alternativa é falsa. Por quê? Porque eles não se deslocam em direção ao ânodo. Eles vinham da direção do ânodo. Alternativa 2. Os raios canais possuem carga positiva, pois se movimentam em sentido oposto aos raios catódicos, que são os elétrons que possuem carga negativa. Verdadeiro. Os raios canais eles possuem carga positiva. Alternativa 4. Ao serem submetidos a um campo elétrico externo à ampola, os raios canais desviam-se para a placa carregada negativamente. Verdadeiro. Por quê? Porque eles possuem carga positiva. Então, eles se desviam para a placa carregada negativamente. Os opostos se atraem. Número 8. A massa dos raios canais é no mínimo 1836 vezes menor que a massa dos raios catódicos. Falso. A massa é 1836 vezes maior e não menor. Por isso que ela é falsa. 16. Rutherford denominou a parte elementar dos raios canais de próton. Verdadeiro. Por que próton? Porque eles possuem carga positiva. A parte elétrica dos raios canais tinha a mesma intensidade que a carga elétrica dos raios catódicos, embora os sinais fossem opostos, ou seja, eram múltiplos de 1,602 vezes 10 a menos 19. Verdadeiro. A carga elétrica dos raios canais, elas tinham sim a mesma intensidade que a dos raios catódicos. Questão 3, da página 142. A realização de experiências com descargas elétricas em tubo de vidro fechado contendo gás a baixa pressão produz os raios catódicos. Esses raios são constituídos por um feixe de nêutrons. Não. Partículas alfa. As partículas alfa são aquelas positivas? Não. Raio-x? Não. Prótons, que são partículas positivas? Não. Os raios catódicos são constituídos por feixes de elétrons, que são aqueles que possuem carga negativa. Alternativa é. Questão 6, da página 146. A figura abaixo representa a separação da radiação proveniente de um material radioativo, mineral de urânio, em 1, 2 e 3. Então, nós temos aqui um bloco de chumbo, que nele está contido o mineral de urânio. Ele está emitindo feixes de luz. E aqui nós temos duas placas. Aqui nós temos a placa positiva e a placa negativa, certo? Aí nós temos os três feixes, o número 1, o número 2 e o número 3. Vamos observar aqui o feixe número 1. O feixe número 1, ele foi em direção à placa elétrica positiva. Então, como é que vai ser denominado esse feixe? Ele vai ter que carga? Ele vai ter carga negativa. Se ele for diretamente para o feixe positivo, isso quer dizer que ele tem carga negativa. Então, ele vai ser uma partícula beta.
O feixe de número 2, ele atravessou diretamente, sem nenhum desvio. Então, se ele não teve desvio, ele não vai ter carga. Isso quer dizer que ele é uma partícula gama. E o feixe número 3, ele foi em direção à placa negativa. Isso quer dizer que ele tem carga positiva. Então, nós podemos chamar ele de alfa. O feixe número 3 é alfa. Então, assim, o número 3 corresponde à radiação alfa. Alternativa A. Questão número 8, da página 151. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. O átomo não é indivisível. Quem foi que disse isso? Foi Dalton, Rutherford ou Thomson? Então, quem disse isso foi Thomson. Ele disse que o átomo não é divisível e a matéria possui propriedades elétricas. O átomo é uma esfera maciça. Quem foi que disse que o átomo é uma esfera maciça e indestrutível? Foi o Dalton. Dalton disse que o átomo é uma esfera maciça e indestrutível, em 1808. E o número 3, o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Então, quem foi que descobriu aqui o núcleo e a eletrosfera? Foi Rutherford. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Questão 9, da página 151. O modelo de átomo, conhecido como modelo de Rutherford, foi idealizado a partir de experiências realizadas em 1909. Várias conclusões foram tiradas a partir dessas experiências, exceto: o átomo apresenta predominantemente espaços vazios? Verdadeiro. O núcleo é a região mais densa do átomo? Verdadeiro. Nós sabemos que o núcleo é a menor região e a mais densa. Letra C. O núcleo atômico apresenta carga elétrica positiva? Verdadeiro. É lá onde está concentrado o próton. Letra D. O núcleo é praticamente do tamanho do átomo todo? Falso. Por quê? Porque o núcleo é uma espécie pequena, é uma região pequena e densa. Então, o núcleo não é praticamente o tamanho do átomo todo, ele é a menor parte. Então, a alternativa D é a única que está errada. Questão 11, da página 159. O colorido dos fogos de artifício, resultado da absorção ou da emissão de energia pelos elétrons, ao absorverem energia, os elétrons saltam de uma órbita de energia mais baixa para outra mais elevada. Ao retornarem a órbitas de menor energia, emitem radiação eletromagnética, ou seja, de determinada frequência. A cor, que é a frequência da luz emitida, depende dos átomos cujos elétrons são excitados. É correto afirmar que esse fenômeno pode ser explicado satisfatoriamente pelo modelo atômico de Bohr, Dalton, Rutherford ou Thomson. Então, a alternativa correta é a alternativa A, o modelo atômico de Bohr. Então, sempre que vocês ouvirem falar que o elétron move-se em órbitas circulares em torno de um núcleo atômico central, você vai já perceber de cara que esse modelo é o modelo atômico de Bohr, porque foi Bohr que descobriu que possuíam órbitas, que os elétrons saltavam de um nível de energia para outro. Então, para cada elétron de um átomo existe uma órbita específica, em que ele apresenta uma energia bem definida, ou seja, um nível de energia, que não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita. Então, sempre que você ouvir falar de órbita ou nível de energia, você já vai sacar que esse modelo atômico é o modelo de Bohr.
Então, agora nós vamos para as questões do capítulo 7, que é o modelo básico do átomo e a lei periódica. Então, nós vamos fazer aqui a questão 1 da página 167. Os isótopos do hidrogênio receberam o nome de prótio, H1 e 1, massa 1, número atômico 1, deutério, H, massa 2, número atômico 1, e trítio, massa 3, número atômico 1. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a... Então, o que nós temos aqui? Vamos observar. Aqui nós temos a massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, e aqui nós temos o número atômico, que é exatamente o número de prótons. Aqui nós temos a massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, e aqui nós temos o número atômico, que é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Aqui também nós temos a massa, número atômico mais o número de nêutrons, número de prótons mais o número de nêutrons, perdão. E aqui nós temos o número atômico, que é igual à quantidade de prótons ou elétrons. Então, ele quer saber qual é a quantidade de nêutrons, respectivamente, em cada um deles. Então, H1, massa 1, número de atômico 1. Qual vai ser a quantidade de nêutrons? Vai ser o número de massa menos o número atômico. 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, aqui no primeiro, nós temos 1 menos 1, que vai dar igual a 0. Para o segundo, nós temos 2 menos 1, que vai dar igual a 1. E para o terceiro, nós temos 3 menos 1, que vai dar 2. Então, sempre que eu quiser descobrir o número de nêutrons, basta pegar o número da massa menos o número atômico. Então, vai ser 0, 1 e 2. Alternativa A. Questão 5 da página 167. Segundo dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos contém exatos 99,759% de oxigênio com massa 16, número atômico 8, 0,037% de átomos de oxigênio massa 17, número atômico 8, e 0,204% de átomos de oxigênio massa 18, número atômico 8. Diante dessa constatação, pode-se afirmar que essas três formas naturais de oxigênio constituem átomos que entre si são. Então, primeiro vamos designar aqui o que são isótopos, isóbaros e isótopos. Os isótopos são aqueles que possuem quantidade de prótons iguais. Então, os isótopos possuem a mesma quantidade de prótons. Os isóbaros são aqueles que possuem a mesma quantidade de massa. E os isótonos são aqueles que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Então, vamos avaliar aqui o oxigênio. Massa aqui, 16. Deixa eu mudar aqui. Aqui nós temos massa 16, massa 17, massa 18. Então, os três possuem massas diferentes. Então, já posso descartar aqui os isóbaros. Ele não é um isóbaro. Aí, vamos analisar aqui o número atômico, que é a mesma quantidade de prótons. O número atômico é a quantidade de prótons. Então, o oxigênio aqui, número atômico 8, número atômico 8, número atômico 8. Então, se todos possuem o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, isso quer dizer que eles são isótopos.
Então, eles são isótopos porque eles apresentam a mesma quantidade de prótons, ok? Questão 7, da página 167. Analise a tabela. Então, nós temos aqui espécies genéricas X, Y, Z e W. Aí nós temos o número de nêutrons, o número de prótons e o número de elétrons. Então já podemos observar aqui o número de nêutrons. Z e W possuem o mesmo número de nêutrons. Número de prótons. X e Y possuem o mesmo número de prótons. Número de elétrons. Y e W possuem o mesmo número de elétrons. Mas vamos ver o que a questão quer saber. Assinale a alternativa que apresenta somente espécies neutras. O que é uma espécie neutra? O que vem a ser uma espécie neutra? É aquela que não vai possuir carga, ou seja, que possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, espécie neutra é aquela que possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Vamos analisar aqui. X possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, X é uma espécie neutra. Y possui 17 prótons e 18 elétrons. Então, ele não é uma espécie neutra. Z possui 79 prótons e 78 elétrons. Então, ele não é uma espécie neutra. W possui 18 prótons e 18 elétrons. Então, W é uma espécie neutra. Alternativa correta, alternativa é apenas X e W. Questão 10. Para o ânion, nós temos aqui o estrôncio. Podemos afirmar que o número de prótons e de elétrons, respectivamente, é. Então, nós temos. Vamos ver aqui. S2 menos, com número de massa 32 e o número atômico 16. Ele quer saber o número de prótons e o número de elétrons. Então, o número de prótons é o mesmo número atômico, que vai ser quanto? 16. Número de prótons é igual a 16. O número de elétrons, nós podemos ver que aqui se trata de um íon, 2 menos. O que esse 2 menos quer dizer? Quer dizer que ele ganhou ou que ele perdeu elétrons? Então, esse 2 menos aqui, negativo, quer dizer que ele ganhou elétrons. Então, se ele tinha 16 elétrons e ele ganhou 2 elétrons, então vai ficar 16 mais 2, que vai dar igual a 18. Então, eu tenho 16 prótons e 18 elétrons. Alternativa A. Se aqui tivesse positivo, quer dizer que ele perdeu elétrons. Mas como está negativo, ele ganhou. Quando está positivo, significa que ele perdeu elétrons, ok? Questão 15 da página 171. Quantos prótons estão presentes na espécie quinta? Então, nós temos aqui N2 mais 60 28. Vamos analisar aqui
todas as proporções. Qual é a massa? Qual é a massa? Qual é o valor da massa? É 60, certo? A massa é 60. Qual é a quantidade de prótons? A quantidade de prótons é 28. Tenho aqui a quantidade de prótons que é 28. Qual é a quantidade de elétrons? Então, ele está dizendo que é 2 mais. Isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, a quantidade de elétrons é 28 menos 2, que vai dar 26. Porque ele perdeu 2 elétrons. Como eu disse para vocês, a quantidade de prótons é 28. Então, a quantidade de prótons ela não vai mudar. O que vai mudar é a quantidade de elétrons. Então, se ela não vai mudar, quer dizer que é 28. Alternativa B. Questão 20. Faça a distribuição eletrônica, questão 20 da página 176, viu? Faça a distribuição eletrônica para os íons abaixo. Verifique se esses íons adquirem configuração eletrônica de gás nobre e, em caso afirmativo, indique qual. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do cátion cálcio, que é a letra A. Então, cátion cálcio, o número atômico dele é 20. Só que ele é um cátion 2+. Cátion quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, vai ficar 20 menos 2. 20 menos 2 dá 18. Então, vou fazer a distribuição eletrônica para 18 elétrons, certo? Vai ficar com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vai ficar até aqui. Então, essa é a configuração eletrônica para o cátion cálcio, com camada de valência 3s2, 3p6, que é a camada mais externa. Letra B, cátion gálio. Vamos colocar aqui que ele ficou 3s2. Vou colocar só a camada de valência. 3p6. Então, ele possui aqui 18 elétrons. Tem um gás nobre que possui 18 elétrons. Qual é o gás nobre que possui 18 elétrons? Que apresenta essa configuração eletrônica? É o argônio, certo? O argônio, ele apresenta essa configuração eletrônica. Então, já podemos dizer aqui que ele possui a configuração do argônio. Cátion gálio. 31, quantidade de elétrons, só que ele é um cátion 3+, isso quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. 31 menos 3 vai ficar 28. Então, vou fazer a distribuição eletrônica para 28. Deixa eu só apagar aqui. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Vai ficar 3d8. Então, vai ficar até aqui a distribuição eletrônica dele. Gálio com o número de elétrons 28.
Então, a camada mais externa qual é? Qual vai ser a camada de valência? A camada de valência vai ser 4s2, porque ela é a camada mais externa, ok? 3d8 foi a última, só que 4s2 é a mais externa. E a camada de valência ela vai ser sempre a camada mais externa. Vou colocar aqui só a camada de valência. 4s2. Não tem nenhum gás nobre que possui essa configuração eletrônica. Então, ele não vai assumir configuração eletrônica de gás nobre. Aqui, cátion cobre 2. Cobre 2 mais. Então, 29 menos 2. Vai ficar quanto? 27. Vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Vai ficar agora 7, ó. 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 7, 27. A camada de valência dele também vai ser 4s2. Se é 4s2, isso quer dizer que ele não possui configuração de gás nobre. Por quê? Porque para apresentar a configuração de gás nobre, ele precisa ter essa terminação aqui, ó. NS2, NP6. Então, ele precisa terminar em S2 e P6. O N é o nível que ele está, se é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7. Então, ele precisa terminar em S2 e P6 para ele ter a configuração de gás nobre. Por isso que aqui na letra B e na letra C ele não assume configuração de gás nobre. E a letra D, cátion césio, que é o césio 1+, 55 menos 1, vai ficar 54. Vamos fazer a distribuição para 54. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, que dá 10, aí 12, 12 com 6, 18, com 2, 20, com 10, 30, 36, 38, 48, 54. Vai terminar em 5p6, ok? Qual vai ser a camada de valência? Qual vai ser a camada mais externa? Vai ser 5s2, 5p6. Vamos colocar aqui. 5s2, 5p6. Observe que a terminação agora, a camada de valência é S2P6, ó. S2P6. É o que ele precisa para ser um gás nobre. Então, se terminou em S2 e P6, quer dizer que ele tem configuração eletrônica de gás nobre. Qual é o gás nobre aqui que ele está representando? O xenônio. Aqui nós temos a distribuição de Linus Pauling. Coloquei aqui para vocês poderem observar, certo? E já coloquei aqui em tirinha para vocês também, para ficar melhor. Assim fica bem melhor de descrever. Se vocês ainda não sabem, já podem aqui copiar para poder aprender a distribuição. Agora nós vamos fazer a questão 24 da página 186. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o elemento químico cuja configuração na ordem crescente de energia finda em 4s2, 3d3. Então, nós precisamos saber qual é o grupo e qual é o
período. O que é que vai indicar o grupo e o que é que vai indicar o período? Então, nós temos aqui configuração eletrônica S2D3, 2 e 3, com a quantidade de elétrons da terminação aqui, 2 mais 3, 5. Então, esse 5 aqui, 2 mais 3, 5. Esse 5, ele vai representar o grupo que ele está, o grupo que o elemento está. Então, a partir da terminação, a partir da configuração aqui, eu vou saber em qual grupo ele está. Então, eu peguei aqui os 2 e somei. 2 mais 3, 5. Se é 5, quer dizer que ele está no grupo 5. Em que período? Então, o período eu vou saber através do N, o N da camada de valência, camada mais externa. Qual é a camada mais externa? É a 4. Então, o 4 é que representa N, certo? Então, a partir da camada mais externa, eu vou saber qual é o período que ele está. Se a camada mais externa aqui é a 4, quer dizer que ele está no quarto período. Então, esse elemento aqui, ele está no grupo 5 e no quarto período, alternativa D. Questão 38, da página 194. Considerando os átomos abaixo com seus respectivos números atômicos, assinale o que for correto. Então, nós temos o átomo de oxigênio. Vamos logo identificá-los aqui na tabela periódica. O átomo de oxigênio está aqui. O átomo de magnésio está aqui. Fósforo. E por último, nós temos estes. Pronto, já identificamos todos os elementos que a gente queria, que nós vamos precisar para essa questão. Número 1. Átomos de magnésio apresentam maior potencial de ionização do que os átomos de estrôncio? Então, o que é o potencial de ionização? Como é que o potencial ou energia de ionização cresce na tabela periódica? Então, o potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado. Quanto menor for o raio atômico, maior será o potencial de ionização. Então, o potencial de ionização, ele cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita, na tabela periódica. Então, o potencial de ionização vai crescer assim. Ele quer saber se o magnésio apresenta maior potencial de ionização do que o estrôncio. Verdadeiro ou falso? Então, é verdadeiro. Por quê? Porque ele cresce de baixo para cima nos períodos. E o magnésio está acima do estrôncio. Então, ele possui maior potencial de ionização. Átomos de oxigênio são mais eletronegativos do que os átomos de fósforo? Então, o que é eletronegatividade? É a tendência em atrair elétrons. A eletronegatividade, ela cresce do mesmo jeito do potencial de ionização, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, observando aqui o fósforo e o oxigênio, qual deles é o mais eletronegativo? É o oxigênio, porque ele está acima do fósforo e está mais à direita da tabela periódica. Então, ele é mais eletronegativo. Então, é verdadeiro. 4. Átomos de fósforo têm maior raio atômico do que os átomos de magnésio? Então, como é que o raio atômico cresce na tabela periódica? O raio atômico, ele é o contrário. Ele vem da direita para a esquerda e de cima para baixo. Totalmente o contrário.
Então, o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Vamos observar aqui. É o fósforo e o magnésio. O fósforo está aqui e o magnésio está aqui. Então, qual deles vai ter maior raio atômico? O magnésio. Por quê? Porque ele está mais à esquerda da tabela. Então, ele vai possuir o maior raio atômico. Então, o número 4 é falso. Átomos de magnésio e estrôncio apresentam um caráter metálico mais elevado do que os demais? Magnésio e estrôncio apresentam maior caráter metálico? Verdadeiro. Por quê? Porque o caráter metálico ele é maior quanto maior for o raio, eles possuem maior raio. Quanto maior for o potencial de ionização, quanto menor for o potencial de ionização, e eles possuem menor potencial de ionização do que o oxigênio e o fósforo. Quanto menor for a eletronegatividade, e eles possuem menor eletronegatividade do que o oxigênio e o fósforo. E quanto maior for a eletropositividade, que é o contrário da eletronegatividade, eles possuem maior eletropositividade. Que a eletropositividade ela cresce igual ao raio atômico, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, aqui é verdadeiro. 16. Átomos de oxigênio têm raio atômico menor do que seus ônions? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque o raio do átomo é sempre menor que o raio do respectivo ânion. Então, essa foi a nossa revisão de química. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe para vocês a resolução de algumas questões. E nessa resolução, é claro, está a parte de todo o conteúdo. Qualquer dúvida é só procurar os professores. Obrigada.